11 horas, 2 minutos, bom dia a todos. Estamos nos reunindo aqui no estúdio da Betel, onde vamos dar início, nesse exato momento, a esse programa tradicional de todos os dias de informações e discussão dos problemas oriundos aqui de Paulo Afonso e da nossa região, principalmente os problemas políticos e econômicos. São 11 horas, 2 minutos, os trabalhos técnicos do A. Teixeira para alguns e a Nilton Teixeira aqui para a gente, supervisão geral do pastor João Neto de Barros. A produção do programa é nossa e a responsabilidade também deste programa é nossa. Vou começar, como faço todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre neste horário, tratando de algumas manchetes que nós postamos na madrugada e nesta manhã, na manhã dessa terça-feira, dia 11 de agosto de 2020. Um dos destaques, essa foi colocada há poucos instantes, é que o Ministério Público Federal vai investigar compras da Prefeitura de Paulo Afonso com cotação de preço de empresa fantasma. Isso deve pegar. O radialista e pré-candidato a vereador Gil Leal mostrou que não está para brincadeira. E ontem protocolou no Ministério Público Federal uma denúncia que eu particularmente acho gravíssima contra a gestão do atual prefeito Luiz Barbosa de Deus do PSD. Segundo a denúncia, a Prefeitura realizou compras de equipamentos, entre os quais aqueles famosos respiradores e um aparelho de raio-x, num total de R$ 321.800 por meio de 2 processos administrativos. Nos dois casos, ou em ambos os casos, como queiram interpretar, houve o mesmo vencedor. E esta empresa concorreu com uma outra que, olha só, pasmem, esta outra se encontra extinta perante a Receita Federal desde 2018, conforme o documento que você, se acessar o nosso site, vai ver o documento aí que nós colocamos. Nota-se, inclusive, nas imagens que nenhuma das cotações está datada e uma delas sequer está assinada. Essa é a observação que fizemos. O Gil Leal apresentou essa denúncia numa emissora, na Rádio Egitinho, no programa Radar, do final de semana, da sexta-feira, e até a publicação desta reportagem, a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, por meio do seu corpo de advogados, ainda não havia divulgado, por meio da assessoria de comunicação, nenhuma nota sobre o assunto, mesmo tendo sido este o assunto que inundou as redes sociais durante o final de semana, dividindo inclusive holofotes, apenas com o aglomeródromo itinerante que a Prefeitura realizou no povoado de Juá, que foi destaque aí nas redes sociais. Então, eu não sou do meio jurídico, sou apenas um latino-americano, um radialista apenas, mas, após ler com detalhes essa denúncia e ver os documentos, me parece muito clara as irregularidades apontadas pelo radialista Gil Leal, inclusive causa espécie a falta de um controle mínimo da gestão para permitir que uma situação como esta ocorra. Ou será que o controle não ocorreu porque quiseram? Já que a Prefeitura preferiu o silêncio, agora, com a palavra, o Ministério Público Federal. O texto inteiro você pode ver no nosso site. Acho que sou o único que publiquei essa matéria, até porque daqui alguns colegas publicam em alguns sites, outros não, porque são ligados diretamente ao governo e não vão publicar, logicamente. Então, o Ministério Público Federal vai investigar, pelo menos espera-se dessa forma, compras da Prefeitura de Paulo Afonso com cotação de preço de empresa fantasma. A Câmara de Vereadores de Paulo, ontem houve sessão na Câmara de Vereadores de Paulo Afonso e no final do expediente, os parlamentares aprovaram um documento interessante para os agentes de trânsito que labutavam, esperavam isso a long time e finalmente ontem, com o esforço, evidentemente, dos votos do governo, de todos, evidentemente, mas com o esforço do líder do governo na Câmara, Marcondes Francisco dos Santos, o Conde, a Câmara aprovou o PCCR dos agentes de trânsito. Esse rapaz, o Marcondes,
Ele é detentor de 8 mandatos consecutivos no Parlamento Municipal. O líder do governo na Câmara, o Marcondes Francisco dos Santos, destacou a aprovação, na manhã de ontem, segunda-feira, 10, do plano de cargos, carreiras, salários e remuneração dos agentes de trânsito aqui da Terra da Energia. A Prefeitura costuma dizer da energia e do trabalho, eu não vejo assim. O Marcondes relatou que fez todos os esforços possíveis para que o projeto fosse pautado e finalizado, considerando a importância da atividade desenvolvida pelos agentes de trânsito. Abre aspas, e o Conde disse assim: temos compromissos sólidos com essa e outras categorias de servidores. É dever desta Casa, dentro da legalidade, corrigir injustiças, pontuou o líder do governo na Câmara, vereador de 8 mandatos, Marcondes Francisco dos Santos, carinhosamente chamado pelos os amigos de o Conde. 11 horas mais 8 minutos, 11 e 8. Então a Câmara aprovou esse projeto interessante que vai ajudar, evidentemente, aliás, corrigir uma injustiça, né? Porque há muito tempo que os agentes pensavam, queriam que esse projeto fosse aprovado e agora, no apagar das luzes do governo, a Câmara aprovou. Muito bem. A chapa majoritária do Partido Solidariedade de Paulo Afonso e o desafio nas eleições deste ano. Aqui, os bastidores políticos da Terra da Energia apontam uma grande expectativa para as eleições deste ano. E não é apenas o fato de ver o prefeito Luiz de Deus, do PSD, defender a renovação do seu mandato. Os holofotes locais se voltam também para a Pedro de Oliveira, Mário Galim e o advogado Luiz Neto, José Luiz de Oliveira Neto, o nome inteiro dele. Depois dos governos de Luiz de Deus, Anilton, que não é o Teixeira, esse aqui é o Bastos, Paulo de Deus e Raimundo Caires, o Solidariedade também quer deixar seu legado na Terra da Energia. É esse, seu Anilton. Então, 11 horas mais 9 minutos. Próxima semana nós vamos conversar aqui, estamos dependendo da assessoria lá do Progressistas, para a gente falar aqui com progressistas mulher. A Silvana Almeida, Zara Pimenta, Jennifer Ludmila e a Tânia Régia. Se não as 4, porque o prazo permite hoje, a gente estava inclusive em dúvida com a entrevista dessa terça-feira com o Anderson, que está aqui do meu lado, conforme você já pode ver, e foi preciso consultar o advogado ontem, e pode sim entrevistar. Então, parece-me que 2 dessas aqui são candidatas, e a gente estava com dúvida, hoje, inclusive, possivelmente seriam elas, mas deixamos para a próxima semana. Mas está aqui o Anderson, que é do Progressistas também, inclusive presidente do Progressistas Jovens, não é isso? O Progressista Jovem, como queiram interpretar, e é com ele que a gente vai conversar, mas isso depois do intervalo, é muito rapidinho, são 11 horas mais 10 minutos. Camisas polo, camisas de tecidos, bermudas, camisetas, pijamas, meias, cintos e cuecas. É um presente que custa pouco, mas que agrada todos os pais. Rio Malhas! Só na Rio Malhas você tem tudo isso e muito mais. Aqui você conta com excelente desconto à vista, sem limite de tempo para a troca de mercadoria. Rio Malhas, a melhor loja para você que deseja presentear o seu pai. Avenida Getúlio Vargas 462, no centro da cidade. Atenção, comunidade. A Prefeitura de Paulo Afonso ressalta a importância de ficar em casa para se proteger do coronavírus. A intenção é resguardar a população desse novo vírus porque a contaminação é muito rápida e se espalha em grande velocidade. Solicitamos que todos fiquem em casa, protegendo especialmente os idosos e as crianças. Lavem sempre as mãos com água e sabão. Evite tocar os olhos, nariz e boca. E ao tossir, proteja a boca com um lenço descartável ou a dobra do cotovelo. Não esqueça, a hora agora é de ficar em casa e se resguardar. Quanto mais cumprirmos as determinações, mais rápido superamos esse difícil momento. Prefeitura de Paulo Afonso, terra da energia e do trabalho. Olha o homem aí.
chegou a autoridade. Tentei te entender, você não soube explicar. Eu fiz questão de ir lá ver, não consegui enxergar. Desempregado, despejado, sem ter onde cair, muito endividado, sem ter mais com o que pagar. Nesse país que alguém te disse que era nosso. Seu prefeito, eu cabine lhe cobrar um modesto favor. Já fucei quase todo buraco sem ver o senhor. O senhor tá lembrado da hora da vossa eleição. A promessa de nossa panela não falta feijão. Monumento lá na Praça Nova eu já vi já botar. São 11 horas mais 14 minutos, estamos de volta aqui. O Geraldo, que colabora sempre com a gente, ele é morador do bairro Tancredo Neves, parece-me que ele está em São Paulo, trabalhando por lá, porque a terra do trabalho não ofereceu serviço para ele. Ele escreve um texto, SOS, Criança e Adolescente no BTN. Ele diz o seguinte: ainda aguardo com certa ansiedade maior atuação da rede de combate à violência contra a mulher, a criança e o adolescente. Lamentavelmente, diz Geraldo, com o avanço da pandemia, a escalada da violência tem se tornado uma constante. E, em particular, o centro comercial do complexo BTN Bulungu tem despertado a preocupação dos lojistas e a apreensão, por ainda não terem desencadeado ações planejadas junto aos diversos órgãos governamentais. As forças de segurança carecem de reforço no campo da abordagem social que dispõe de profissionais qualificados, homens e mulheres, em promover abordagens. O sinal de alerta está ligado de Geraldo, e a impressão que temos é que pouco, entre aspas, importa o que pensam as pessoas que conseguem gerar emprego e renda no bairro Tancredo Neves. Esse texto é do Geraldo Alves, não está publicado ainda no nosso site, porque eu vi agora de manhã. Mas logo que acabe o programa e que vá para casa, mais tarde vou publicar o texto do Geraldo, que é um colaborador nosso, tem a cabeça em cima do pescoço, gosto muito dos textos do Geraldo. Bom, então nós anunciamos ontem, se bem que com um pouco de atraso, exatamente porque nós tínhamos dúvidas com relação à possibilidade de poder entrevistar ou não, mas colocamos no nosso site uma chamada com entrevista com Anderson Gomes, pré-candidato a vereador de Paulo Afonso. O programa Silêncio, que chegou à autoridade, este aqui, traz hoje uma breve conversa com mais um jovem que pleiteia uma vaga no Legislativo Municipal. O objetivo dos questionamentos deste programa, idealizado por a gente aqui, pela nossa produção, é começar a mostrar desde o princípio, o primeiro entrevistado aqui foi o presidente Pedro Macário, é começar a mostrar à população quem são e o que fazem os propensos postulantes ao cargo de vereador nas eleições deste ano, que já foi lá para o dia 15 de novembro, data exatamente da proclamação da República, e assim proporcionar mais conhecimento aos eleitores, que são, logicamente, os grandes responsáveis por eleger os nossos representantes. E o Anderson aqui do meu lado, sentado à mão direita, ele defende um número significativo de mulheres na Câmara, pelo menos eu vi uma matéria sua outro dia, e milita em defesa da educação, do social e, logicamente, da renovação na política. Assim, estamos no estúdio aqui com Anderson Gomes, que está bacharelando-se em Direito, assumiu recentemente a presidência do Progressistas Jovem, coordenador do projeto social Guardiões da Vida, pesquisador na área de suicídio, ex-colaborador do Ministério Público, enfim, uma folha de bons serviços prestados, mesmo jovem, tem o Anderson Gomes.
Anderson, obrigado por ter atendido o nosso convite. Desculpe pelo atraso, não deu para a gente divulgar mais, mas aqui estamos nós para fazer o nosso trabalho de todos os dias. Bom dia. Bom dia, Bob, bom dia, Teixeira, e bom dia a todos que fazem a Rádio Betel. O Teixeira gosta. Bom dia a todos os ouvintes e aos internautas que nos acompanham. Eu quero dizer, Bob, que é sempre um prazer estar aqui, sempre atento. É a segunda vez que estou aqui, com enorme prazer, né? Apesar do horário, não hesitei em aceitar o convite, porque fico sempre honrado em estar aqui. E aproveito o ensejo também para parabenizar o excelente trabalho que você fez à frente da Câmara. Você encerrou aí essa caminhada para novos projetos. Então aproveito o ensejo para parabenizá-lo também. Tá, obrigado. Anderson, eu vi uma matéria, não li, passando de passagem, buscando algumas informações sobre você. Eu vi lá que você defende que o número de mulheres seja ampliado na Câmara de Vereadores. É isso? Urge essa necessidade? Isso, Bob. Eu acho que hoje a gente tem lá uma mulher, né? Que Tem, Leda Chaves. não conseguiu se reeleger porque faz um trabalho aceito, né, pela comunidade. Mas eu acredito que é preciso avançar mais, né? Preciso colocar mulheres jovens, tem mulheres aí se destacando no cenário político, o que é muito bom. Então a gente também vem com essa preocupação, né? Quando eu cheguei ao Progressista, foi uma das coisas que eu comecei a discutir com o presidente Diego, a necessidade da gente colocar mulheres também, né, no páreo. E além disso, né, hoje a gente tem uma candidata, uma pré-candidata, mulher trans, que é a Zara Pimenta. Isso. Com essa necessidade da inclusão, para que coloque em prática as suas ideias, os seus questionamentos, os seus projetos, e se sinta acolhida tanto pelo partido, como também pela sociedade palafonsina. Muito bem. Anderson, qual o seu propósito enquanto pré-candidato a concorrer a uma vaga no Legislativo? Olha, Bob, eu sempre digo que para se colocar à disposição da população, eu tenho que ter um trabalho ou melhor do que os que lá estão, ou no mínimo, no mesmo nível. Então eu venho com essa preocupação de ter esse trabalho prestado. Hoje eu acumulo aí mais de 50 projetos protocolados. Não tenho tantos projetos protocolados na prefeitura, porque não atendem, né? Lamentavelmente não atendem. Às vezes eu mando um questionamento da população de Paulo Afonso, não é um questionamento, não é um projeto do Anderson, é uma demanda da população de Paulo Afonso. E muitos deles não respondem, outros eu mando o ofício direitinho e não tem resposta, e eu fico muito triste com isso. Já com a via estadual, é diferente, eu mando um projeto, um questionamento de alguém, e respondem aí em 24 horas, 48 horas. O último agora foi o serviço delivery, né? Porque eu acredito que é um serviço de utilidade pública para a população de Paulo Afonso, que além disso leva emprego e renda para os mototaxistas também. Uma classe que está aí na linha de frente do vírus e tem sido prejudicada por causa dessas canetadas. Eu sempre me preocupo muito com essas canetadas. Escuta, Anderson, você acha que os bares e restaurantes devem se manter fechados, como estabelece o governo? Olha, Bob, eu acho que deve-se usar o denominador comum, né? A questão do diálogo, você ouvir a classe e colocar em prática medidas necessárias de distanciamento, porque já está muito tempo fechado, né? Você prejudica aí pequenos comerciantes. E se você vai no açaí, o açaí ele vende bebida, outros mercados também eles vendem bebidas, então você está prejudicando os pequenos, o que parece que não vale para os grandes. O que eu vejo que é uma discrepância, né? Ao invés da gente ajudar os pequenos, a gente estamos prejudicando os pequenos e favorecendo os grandes, de certa forma. Porque se não é para vender bebida, não vamos vender bebida em lugar nenhum. Mas se é para vender em lugares de grande porte, que a gente dê esse auxílio aos pequenos, porque eu acho que o auxílio aí, ele está chegando ao fim, que tem sido um subterfúgio para essas pessoas, né? Um auxílio mesmo, para essas pessoas pagarem as suas contas, porque as contas não param de chegar, né? As contas vão chegando de aluguel, de colaboradores, e eu fico muito triste de ver amigos meus perdendo seus empregos, de ver empresas todos os dias fechando em Paulo Afonso, indo embora, um município que já peca muito na geração de emprego e renda,
e os colaboradores que têm, os empresários que têm, estão fechando suas portas. Tá, caso você seja eleito, Anderson, como será o seu relacionamento com o Poder Executivo e com os demais colegas vereadores? Olha, Bob, eu quero ser, da mesma forma que cheguei ao Partido Progressista, que me foi dado essa oportunidade pelo deputado Mário Negro Monte Júnior e pelo presidente Diego Alcea, é a mesma forma que eu pretendo atuar na Câmara Municipal, se assim for o desejo do povo de Paulo Afonso. Quero ter uma participação democrática, se tiver projetos que é do interesse de Paulo Afonso, do povo de Paulo Afonso, vou votar sem hesitar. Se o futuro gestor municipal me chamar para colaborar, vou estar colaborando. Até caso não chegue lá, se achar as minhas ideias, os meus projetos interessantes e quiser convidar para conversar, para colocar em prática. Hoje a gente tem vários problemas. A gente tem um problema de geração de emprego e renda. A gente tem um outro problema. Tem um problema dos cães e gatos que estão aí prejudicando estão sofrendo, passando fome e colocando a vida de mototaxistas em risco, colocando a vida de pedestres em risco, porque a gente não sabe como é que está acontecendo essa vacinação dos cães e gatos nas ruas. A gente tem um outro problema, o suicídio em Paulo Afonso, um outro problema, a violência contra a mulher. E aí eu estou nessa luta buscando o retorno do programa Ronda nos bairros, porque eu acredito que a polícia militar estando no bairro, ela vai conseguir dar uma resposta maior e mais rápida para essas pessoas que são vítimas de violência, lamentavelmente, no nosso município. Então é isso. Eu quero colaborar com a gestão, porque eu acho que se a gente faz uma gestão democrática, eu quero colocar o interesse da população em prática e não os interesses do Anderson. Eu acho que o que falta é isso. É filho da terra tomando de conta de Paulo Afonso. Muito bem. Você falou em algumas dificuldades que a gente está enfrentando já há algum tempo, mas qual a maior, em sua opinião, qual a maior necessidade para o desenvolvimento de Paulo Afonso? Olha, Bob, eu acho que a gente precisa avançar muito no turismo. A gente tem perdido espaço aí para regiões menores, né? Glória, Piranhas. Então, eu mesmo já fiz o requerimento para que Paulo Afonso fosse incluído no programa Investe Turismo, que deu uma parada agora, evidentemente, por causa da crise do coronavírus. Mas eu acho que vai chegar esses recursos que sejam utilizados de forma adequada para que a gente possa voltar a gerar emprego e renda, a ajudar pequenos comerciantes. Hoje a prainha está aqui ao lado, lotada de baronesas, né? Apesar da gente não estar podendo aí aglomerar, mas tinha uns restaurantes que a gente poderia estar frequentando, contaram com as medidas necessárias, com os distanciamentos necessários. E eu acho que é isso, a gente precisa avançar muito na questão de políticas públicas de inclusão ao jovem. Hoje você vai na prefeitura de Paulo Afonso e você encontra tantos aposentados por lá e tantos jovens desempregados. O jovem, ele vai para o ensino médio, está na faculdade, não tem um estágio. Eu defendo duas propostas que é até para discutir com o futuro gestor. Uma criação de um programa de estágio para que inclua tanto quem está no ensino médio, tanto quem está na faculdade e pessoas também que cursam cursos técnicos em Paulo Afonso. Um outro problema que a gente tem aqui em Paulo Afonso, pessoas que não têm experiência, não conseguem emprego. Então a gente lançaria esse programa, se chamaria mais ou menos um primeiro emprego, para que essas pessoas tenham a primeira oportunidade, o primeiro contato com o trabalho, adquiram experiência e façam a sua vida profissional. Teriam um prazo aí de 1 ano, prorrogável por mais um, para que a gente tenha sempre renovando e dando oportunidade para novas pessoas. Algumas pessoas comentam que urge a necessidade de se ampliar o Conselho Tutelar, inclusive abrindo a possibilidade do Conselho Tutelar ser implantado lá no bairro Tancredo Neves. Você é favorável a esse ponto de vista? Olha, Bob, se esse projeto chegasse em minhas mãos, na condição de legislador, eu votaria favorável. Por quê? Eu acho que o BTN está crescendo muito, né? O BTN tem a questão da vulnerabilidade social. Muitas crianças, acredito eu, que passam por maus tratos ali. Então, o Conselho Tutelar ele tem essa parte preventiva, né? De acolher a criança, de estar ali acompanhando. E ser um parceiro, um grande parceiro da sociedade, da população do BTN. Então, se é bom, eu não tenho obstáculo nenhum quanto a isso, né?
Você acredita que haverá uma mudança significativa ou não na Câmara de Vereadores? Olha, Bob, a gente vive um momento de incerteza, né? Eu acho que as redes sociais ela tem um papel fundamental, mas a gente ainda não sabe até onde isso vai influenciar na decisão da população. O que é bom porque eu vejo que é uma oportunidade da gente mostrar também que tem ideias. Apesar de jovem, eu trago comigo aí uma larga experiência. Eu fiquei 4 anos no órgão que você citou na matéria aí, no Ministério Público Federal. E de lá que nasceu o desejo de me colocar à disposição do povo de Paulo Afonso. Eu via a população de Paulo Afonso precisar aí a um órgão federal, requerer um direito tão básico como a saúde, remédio, cirurgia. Eu ficava com aquele sentimento: não posso estar aqui trancado dentro de uma sala analisando o processo. Eu tenho que estar na rua, eu tenho que estar ouvindo, eu tenho que estar colocando em prática o que a população quer, o que a população precisa, sendo um parceiro. E era esse o meu sentimento lá. Então eu acho que quem fez um bom trabalho, né, na Câmara Municipal vai retornar. Existem essas mudanças de partido estrategicamente para favorecer algumas pessoas, o que eu não concordo. Eu fui desfavorável à vinda de 2 vereadores para o nosso partido, mas se foi o desejo do coletivo, eu aceitei, e hoje são grandes parceiros. O Zé Carlos do BTN faz um excelente trabalho pela comunidade do BTN, tem também o Zezinho do NPS, que tem uma atuação forte na zona rural, e a gente vem com uma turma muito boa, jovem aí. Tem o advogado João de Castro, que é sobrinho da ex-vereadora doutora Francisca, é um grande parceiro, é o vice-presidente jovem, tem suas ideias, e se tornou um braço direito meu dentro do Progressistas. São 11 horas e 29 minutos, o programa Silêncio que chegou à autoridade. Estou conversando com o pré-candidato a vereador Anderson. Anderson, qual é a sua penetração no meio rural, na zona rural, chamada zona rural? Olha, bom, infelizmente, na área rural eu ainda não consegui ter acesso, né? Temos outros pré-candidatos aí que fazem esse trabalho, como o DAI Veículos, vem fazendo esse trabalho na área rural, e os agentes do NPS têm uma atuação mais forte na área rural, mas os meus projetos em si são voltados para a juventude, para a comunidade do BTN. Quer dizer que no meio rural não tem jovem, né? Não, eu digo assim, eu ainda não tenho tantos acessos. Tem alguns amigos na área rural, tem o Manuel Webster também que faz um trabalho na área rural. Então o Progressistas ele vem com pessoas de todas as vertentes. Não quer dizer que eu seja fechada ao homem do campo, por exemplo. Eu defendo a casa do homem do campo. O homem do campo precisa ter um local aqui em Paulo Afonso. Aí é abertura, né? Para ter a sua comodidade, a sua qualidade de vida, para fazer seus exames, seus tratamentos. Então, assim, falta que as pessoas me procurem para que eu saiba quais são as demandas e que eu coloque em prática. Não quer dizer que sou fechado a nenhuma vertente, ao público LGBT, se quiser me procurar para dar suas ideias, os seus projetos, os seus questionamentos, ao jovem, à mulher. Eu tenho um projeto para a mulher. E então, assim, eu quero fazer um futuro mandato democrático, ouvindo a todos. Todos que me procuram, eu coloco em prática, como coloquei agora. Do serviço delivery que a gente lutou, conseguimos que esse decreto ele não fosse prorrogado da forma que era tão duro aqui em Paulo Afonso. Tá, se falou na possibilidade de se ampliar o número de cadeiras na Câmara este ano. O presidente achou que não era interessante agora, mas você, particularmente, o que pensa? A Câmara deve se manter com os 15 vereadores ou deve ampliar isso para 17 no futuro? Olha, Bob, diante do momento que a gente estamos vivendo, eu acho que a sociedade ela quer corte de gastos. A sociedade paulo-afonsina, eu acho que não quer mais vereadores. Por quê? Se existe tantos lá e a gente está pleiteando uma renovação, quer dizer que os que lá estão não fazem um bom trabalho. Alguns têm o seu trabalho, a sua militância, vão até retornar, mas porque se a gente vai renovar agora, que eu tenho certeza disso, vamos colocar lá 5, 6 nomes novos, então não vejo a necessidade nem de se ampliar o número de cadeiras e nem de se ampliar o salário deles, que a minha intenção é que diminua. Se eu pudesse, não teria 15, teria 10. E se eu pudesse, o salário deles não seria 14 mil, seria 7. Tá, são 12 mil o salário. 12 mil. E no caso de se ampliar para 17, não aumentaria absolutamente nada. Seria o mesmo valor, né, dividido para os 17.
Mas isso já é página virada nesse folhetim. Você falou 5 ou 6 nomes novos devem entrar na Câmara de Vereadores. E o Progressistas entra com quantos aí? Olha, Bob, o Progressistas, no último páreo, salvo engano, foi com 16 nomes, né? E sozinho, né? Já nessa regra de agora, o Progressista já foi na anterior. Conseguiu aí fazer 3 nomes, né? Então hoje a gente vai tentar ir com o limite, vamos levar o máximo de candidato possível, e a gente acredita que faz de 3 a 4 vereadores. 3 a 4 vereadores? Você está otimista pra caramba. Aliás, E eu quero estar entre eles. O Progressistas todo do otimista, que ao meio da gente diz aqui, nós vamos fazer vamos ficar com 2 ou 3, mesmo possivelmente 3. Muito bem, eu ia exatamente perguntar se você acredita que haverá uma mudança significativa, mas você antecipou essa situação. Ô Anderson, são 11 horas e 33 minutos. Esses momentos agora fica à sua vontade para você enviar a sua mensagem para os nossos ouvintes. Ok, eu agradeço mais uma vez, Bob, o convite, quero dizer que sempre estou à disposição. Caso chegue lá, quero ter essa participação com a imprensa, ser um parceiro da imprensa, colocar em prática até os interesses da imprensa, as demandas que tiver. Também da sociedade Paulo Afonsina. Não é o que quem quiser me procurar para saber mais sobre a minha história, sobre o que pensa, fazer os seus questionamentos dentro hoje da condição de cidadão, eu vou tentar atender o pedido e dentro do que a lei também determina, né? Então, quero mandar aqui um abraço também para o deputado Mário Negro Monte Júnior, dizer que sou honrado em fazer parte dessa família. Eu ia até falar uma coisa aqui também, Bob, que Sim. eu falava com o Paulo Tatu, né? Sim. Na época lá que a gente ficou de fora, infelizmente, eu dizia, Paulo, por que você não vai para outro partido, rapaz? Você pode ter mais chance em outro partido. E ele brincava, não, rapaz, lá é a minha família, lá é tudo que eu tenho. E hoje eu também estou aqui no Progressistas. E hoje eu entendo porque esse sentimento do Tatu, né? Realmente você se sente abraçado, você se sente acolhido pelo grupo. Então deixa aqui um agradecimento ao meu amigo Almeida Júnior, nosso comunicador também, Alan Leite, Daniel Sinésio, Gabriel Negromonte, Zara Pimenta, Jennifer Ludmila, Rick Oliveira Lima, Dr. João Castro e a todos que fazem parte da família progressista. Desejo sucesso a todos os amigos. Escuta, você é filho de Paulo Afonso? Sim, sou nascido aqui e nascido e criado aqui, Bob. Quantos anos? 26 anos. 26 anos. Então, boa sorte para você. Muito obrigado pela obrigado. presença. 11 horas e 35 minutos, agora eu vou para cá, para o outro lado ali, para o A Teixeira, nós voltamos daqui a pouco.